Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa 892, companhia do costume nas noites de quinta-feira. Estamos por cá entre as 9 e as 10. Também nos pode encontrar nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto e, além disso, em rumo.pt, secção de programas, emissões disponíveis para escuta e para download. Esta semana vamos continuar e, neste caso, também concluir a conversa iniciada na passada semana com o jornalista António Mateus. António, temas que ainda vão passar por cá. Boa noite. Concluímos aqui a conversa com o jornalista e repórter António Mateus, que há relativamente pouco tempo viu o seu último trabalho, Angola, Vidas Quebradas. Uma grande reportagem sobre um acontecimento, mesmo aqueles que já têm alguma idade, dificilmente se recordarão, foi a fuga, ou pelo menos a tentativa de salvar a vida e os parcos haveres que muitos daqueles que viviam então em Angola, uma província colonizada pelos portugueses, decidiu, em abril de 1975, rumar em direção ao sudoeste africano, que estava sob domínio da África do Sul. A potência do Cone Sul da África, racista, segregada pela comunidade internacional. De qualquer das maneiras, os temas são vários. Para além deste, o principal, que é o tronco da conversa, outros aparecem aqui de forma lateral, como foi a guerra civil em Angola, entre os vários movimentos, a participação de muitos autores. Lembro-se a propósito que se viviam os tempos da Guerra Fria, são assuntos-chave e importantes daqueles que, ao longo desta conversa, que se concluirá hoje, foram analisados e referidos. Muito daquilo que faltou, façam o favor, leiam Angola, Vidas Quebradas, uma edição do Clube do Autor, do nosso convidado desta noite. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um grande abraço, sempre melhores leituras. António Mateus nasceu em 1960 em Castelo Branco. Jornalista profissional com mais de 40 anos de experiência, trabalhou nas agências Notícias de Portugal e Lusa, foi diretor da revista Focus, editor de política internacional da RTP, coordenador principal da RTP África e apresentou o programa de relações internacionais, também da RTP, Olhar o Mundo. Com vasta experiência internacional, foi repórter de guerra em vários cenários de conflito. Da sua obra publicada e além dos 2 livros dedicados a Nelson Mandela, Mandela, a construção de um homem e Mandela, o rebelde exemplar, destacamos Angola, o regresso do fim do mundo, Zona de Impacto e Angola, Vidas Quebradas, editado em outubro pelo Clube do Autor. Vamos ao núcleo da nossa conversa. São 10 famílias. Em abril de 75, as coisas começam, de facto, a ganhar uma velocidade. As preocupações, 10 famílias que vivem no Planalto Central, na região de Nova Lisboa, portanto, para aqueles que têm a noção do espaço geográfico do que é, ou até de Malange, neste caso, começam a ver que há qualquer coisa que tem tudo para correr mal. A viagem é na cela e rapidamente estas pessoas se organizam. Começam a ver, há indícios. As tropas portuguesas desarmadas por um batalhão da UNITA, humilhados praticamente. Depois escaramuças, um miúdo que é arrastado para trás de um pequeno terreno, além da violência física, acaba por ser fuzilado, assassinado. E estes homens, estas famílias, a família Serra, Ferrão, Agria, Borgas e os outros, começam a dinamizar, coisa que até fazem relativamente com uma certa rapidez,
uma caravana gigantesca que vai em direção às terras do fim do mundo. Aquilo que normalmente demoraria horas, 8, 10 horas, são 900 quilómetros à volta disso, é quase percorrer Portugal de norte a sul, vai demorar dias e dias, com tudo o que isso implica. Falta de higiene, condições precárias, sujeitos a serem violentados por tropas algo parecidas com bandoleiros à solta. Como é que isto se inicia? Até episódios dramáticos que acontecem. Um dos protagonistas regressa à casa e o Martins, que lhe tinha dito, patrão, cuide-se, afinal já está deitado na sua cama, já se tinha tornado capataz efetivo daquilo que é, em termos humanos, foi um certo sofrimento, mas foi um sofrimento atroz. Como é que isto ganha a dimensão que ganhou e levando muita gente, porque depois era necessária a segurança, que acabam por obter com um protagonista relativamente importante, hoje esquecido, já lá iremos falar, e depois, como é fácil de perceber, irão esbarrar com a fronteira do sudoeste africano, à época nas mãos da África do Sul. Portanto, como é que isto começa a deixar para trás bens, dinheiro, transferências bancárias ou não, se há hipótese ou não de viajarem em direção a Luanda para entrarem na ponta aérea para Portugal. Como é que isto começou a funcionar? Nós sabemos que isto é uma ocorrência normal em países ou em situações onde há um colapso da lei e da ordem, especialmente, seja onde for no mundo. Sim, sim. Quando há uma subtração da autoridade do Estado, especialmente impositiva, como era o quadro do Estado Novo, há uma libertinagem, vamos por aí, porque o que aconteceu em Angola, nesta fase, sublinho, nesta fase, antes de haver uma confrontação partidária, que depois escalou até níveis sem precedentes no continente africano, em termos de quantidades e qualidade de armamento utilizado. Na fase inicial, não era preciso muito para pilhar, arrebentar, violentar qualquer tipo de propriedade ou de recurso financeiro ou de vingança de coisas que tivessem feito. E este colapso da ordem, as Forças Armadas portuguesas que estavam espalhadas no território e que tinham garantido a estabilidade do território de uma forma até bastante eficaz nessa altura, retraíram-se, ficaram confinadas aos quartéis, na sua maioria, muitos só queriam era voltar para Portugal, os que eram oriundos da metrópole, da então metrópole, os que eram nascidos em Angola, esses queriam ser desmobilizados, os que queriam e que tinham outros empregos, mas não queriam de maneira nenhuma envolver-se em confrontos, né? Ninguém gosta de andar numa guerra, não é? Ninguém gosta de andar a levar tiros ou a dar tiros, a não ser os bandidos, não é? Pois, claro. Portanto, a tropa, vamos chamar-lhe assim, a tropa treinada retirou-se das ruas. A polícia de repente começou a sofrer outro fenómeno, que era a polícia era identificada pelos grupos mais extremistas de esquerda como sendo uma fase da ditadura antes do 25 de Abril, do Estado Novo, era a cara do Estado Novo. Eram insultados, perseguidos, e as esquadras começaram, a certa altura, até serem assaltadas para roubarem as armas que lá havia. Os tais bandidos começaram a atacar as esquadras. Os polícias começaram a retrair-se também. Ou seja, não ficava ninguém na rua que protegesse os civis e a população civil e as pessoas das lojas, ainda mais as pessoas que estavam em quintas e fazendas e não sei o quê, que eram alvos fáceis das pilhagens, para as quais bastava terem katanas nas mãos e aos poucos as armas, as caçadeiras, aquilo que iam roubando aqui e ali. E o que se assistiu em Angola foi a uma fuga primeiro das zonas rurais para as zonas urbanas.
e depois das zonas urbanas periféricas dos grandes centros para estes últimos. E finalmente, aqueles que puderam fugir na direção de Luanda e dos portos fizeram-no. Quem queria permanecer em África fugiu primeiro para Nova Lisboa, que era a segunda cidade maior do país, que é aí que está o coração da nossa história. E a Nova Lisboa, hoje o Ambo, era uma cidade florescente, era uma espécie de Coimbra daqueles tempos, era uma cidade de estudantes, onde estavam as universidades, onde grande parte da população já tinha nascido em Angola. E eles não se queriam ir embora, como, por exemplo, estas famílias que descreveu, a família Agria, mesmo quando já estava tudo no caos que estava, eles estavam determinados em ficar ali. Só que havia milhares, mas muitos milhares de pessoas que estavam a fugir do norte para sul, que estavam a começar a refugiar-se na Finol, era a Feira Industrial de Nova Lisboa. Terrenos daquilo estavam lá em tendas ou a dormir ao relento, o número cada vez maior. E essas pessoas, muitas dessas, quando souberam que estava a ser feita uma caravana automóvel dirigida às então chamadas terras do fim do mundo, que era o vértice interior de Angola, junto à faixa de Caprivi, e que essa caravana iria ter segurança, iria ter escolta, que era uma coisa que as Forças Armadas já tinham deixado de fazer também aos portugueses que queriam fugir por terra. Quando essa escolta foi organizada, de repente aquilo tornou-se uma espécie de imã de atração de pessoas que queriam pelo menos levar algumas das suas coisas, já que na ponta aérea só podiam levar 20 ou 30 quilos de carga, de coisas das vidas inteiras, e as pessoas começaram a entrar em desespero enorme. Isto não tinha nada a ver nem com o racismo, ao contrário do que se vende ainda hoje, porque é que estas pessoas fugiam. Até porque grande parte deles eram casamentos mistos, eram mulatos com brancos, brancos com mulatos, pretos com brancos, e que lhes depois acarretou outro problema adicional que eles não configuraram logo à partida. Que é quando chegassem à fronteira da África do Sul, ia ser um problema insolúvel. Exatamente, porque a África do Sul não permitia casamentos mistos. Acresce ainda outro dado que o livro traz, que eu confesso com humildade que nunca tinha lido em lado nenhum, mas ao pesquisar a Biblioteca Virtual das Nações Unidas, dei com esses documentos, que na altura, recordo, Cabo Verde já era independente. Já era independente. E estavam lá os cabo-verdianos também, não é? Estavam os cabo-verdianos a viver em Angola. Portanto, não foram só brancos vindos da metrópole que foram apanhados neste furacão. Foram milhares de cabo-verdianos. E numa altura em que o Estado de Cabo Verde, o recém-nascido Estado de Cabo Verde, não tinha meios nem recursos nenhuns para proteger os seus cidadãos ali. E é este caldo que de repente aparece a fugir para o sul pelo interior, porque houve muitas caravanas. Houve uma de Sá da Bandeira gigantesca umas semanas antes. Houve muita gente, milhares que fugiram em traineiras, em barcos de pesca. Houve muita gente que fugiu em pequenos grupos de famílias ou isolados para aquilo que se chama a Costa dos Esqueletos, pelo deserto da Namíbia. Mas esta foi a maior de todas, António. Esta foi colossal. E ainda por cima tem uma coisa impressionante na história, que é no primeiro campo onde eles são confinados, junto à fronteira, que é no campo de Catuítuí, o campo de refugiados, eles cruzam-se com a Operação Savana sul-africana. Pois é. Que é na mesma estrada, e eles veem-se uns aos outros, os sul-africanos que estavam a invadir Angola e os refugiados a fugirem em sentido inverso. Esta Operação Savana, que por acaso foi no seu livro, que eu sabia quem era a figura, relativamente. Não sabia que ele tinha estado na Operação Savana. Não vou falar do Gilberto Santos e Castro, nem dessa gente,
Mas dos sul-africanos está aqui uma figura, não vou falar no Vocinel, vou falar principalmente na Annette Stein, mas uma figura que é um militar que é irmão de um grande escritor sul-africano. O escritor é o Breitenbach, e aqui um dos militares que está nessa operação também é um general, ou um oficial general da África do Sul, Breitenbach, que eu sei que é irmão do famoso escritor. Exato. Como é que foi esta... E depois também vinha... A segurança era prestada, ou era fornecida a troco, foi paga 2.000 contos, uma fortuna, não é? Como é óbvio, à época, mas foi facultada por Daniel Chipenda, que era um transfuga ou do MPLA, da FNLA, nem da UNITA, não se sabia muito bem, muitas vezes, onde é que Daniel Chipenda estaria, mas foram eles que asseguraram aquilo que era a proteção desta coluna gigantesca, até chegar ao tal campo de refugiados, e a África do Sul aí vai impor uma série de questões, de quesitos, nomeadamente, por exemplo, o Fernando Ferrão é angolano, mas depois nós iremos ver que há uma mulher, a Albertina até tinha sido adotada por uma família, mas é mulata, portanto, e aqui levanta-se aqueles problemas da segregação sul-africana, mas também o jornalismo da África do Sul, neste caso um jornal Randy Daily Mail, que foi o jornal que esteve ligado à questão de Steve Biko, é um jornal que vai investigar a fundo também esta Operação Savannah, um jornalista, porque o Parlamento não sabia, portanto, o que Exato. é que estava aqui envolvido no meio disto tudo? Este general, o Breitenbach, que eu conheci pessoalmente durante os anos que estive destacado na África do Sul, 12 no seu total. O Breitenbach era uma figura muito, não era uma figura fácil. O irmão não era fácil no trato humano. E o irmão também não era escritor, mas também não o era. Diz quem o conheceu, não é? Sim, eles tinham sensibilidades opostas. Completamente. O Breitenbach tem um livro muito famoso que é Memórias de um Terrorista Albino. Portanto, sim, ele chamava-se a si próprio albino porque ele era branco. Pois é. E era completamente a favor dos movimentos. Pois era. Não era só ele era bem à esquerda do ANC. Pois é isso. Era. Porque o ANC isto é uma história paralela gira, se me permite. Claro. Quando nós discutimos hoje em dia a questão do racismo na Europa, eu agradeço muito à vida ter-me dado a bênção de ter escutado. Eu não digo horas, porque não foram horas. Se a juntar todas, dá quase meses. Do que eu via de Nelson Mandela falar-nos sobre esta e sobre outras questões, porque ele falava muito com os jornalistas. Discutíamos muitas coisas sem ser para conferências de imprensa. Porque o pensamento dele era um pensamento, eu vou dizer a palavra, lavado. O Nelson Mandela é a única pessoa com quem eu me identifiquei totalmente naquilo que é o não racismo. Porque o antirracismo que eu vejo na Europa e no mundo ocidental muitas vezes roça o racismo invertido. E Nelson Mandela via mesmo as pessoas, via e praticava. Ele via mesmo seres humanos e não peles mais ou menos pigmentadas. E o que acontecia era que Nelson Mandela, por exemplo, hoje em dia há esta falácia de que não há racismo negro, ou que o racismo negro é reativo, é por causa do mal que lhes fizeram brancos. Isso é completamente falso. Só quem nunca viveu em África é que pode acreditar em tal tolice, porque os seres humanos são mesmo todos iguais, independentemente da raça. E são iguais nas virtudes e nos defeitos, independentemente da pele. Não pode haver uma raça em que não há pessoas racistas, se a gente pensar nisso. É quase uma abordagem infantil da realidade.
tal como todas as raças têm dentro de si xenófobos. Isto é quem diz o oposto, então afinal não acredita que as raças são todas iguais, porque era quase como a gente estar a dizer, ok, o Hitler acreditou que a raça ariana era superior, então agora temos uma certa esquerda que acredita que a raça negra é pura. Não é. Somos todos impuros como seres humanos, porque somos todos iguais. E Nelson Mandela contava-nos muitas vezes que ele tinha sido vítima de racismo negro, não só de branco, António. Eu sei que isto é politicamente incorreto, mas se me permite, estou-me nas tintas, porque eu verifiquei isto oposto. Claro. E sou testemunha disso. E pelo amor que tenho aos meus filhos, eu sou completamente cego em relação à questão racial. Cego no sentido que não separa raças. E o Nelson Mandela dizia que os movimentos racistas negros, que era o PAC, os movimentos extremistas negros, que diziam os brancos para o mar, não sei talvez o Inkatha de Buthelezi. O Inkatha não era. Não. Eu conheci bem Buthelezi, conheci-o pessoalmente. Ele não era assim, de maneira nenhuma. Ele não era anti-branco e não tinha... ele era... aliás, o Inkatha, o Partido Inkatha da Liberdade, é um partido que está mais virado, nasceu como um movimento cultural, pois a favor dos Zulus, da preservação da cultura. E depois é que derrapou por manipulação do sistema de apartheid, dos serviços secretos do apartheid, derrapou para instrumento de combate pelo sistema de apartheid ao movimento de resistência negra. Mas isso são outros 500. Pois, isso é outra história. E provavelmente Nelson Mandela até faria de alguém muito próximo dele, que tinha algumas alianças assim um tanto ou quanto questionáveis, com uma certa radicalidade existente dentro do ANC, que ainda agora é visível, e em outros partidos que acabaram por se formar na África do Sul. Provavelmente ele estaria a olhar também para essa banda dentro da resistência que aparece depois ou naquele período pré-eleitoral que leva Nelson Mandela à presidência da África do Sul. Sim. Eu testemunhei isso pessoalmente, António, porque eu esfiava a Lusa nessa altura na África do Sul. Nós tínhamos um núcleo de jornalistas correspondentes estrangeiros que estávamos acreditados diretamente no ANC e que íamos a todas as sessões com o Nelson Mandela e com a equipa na altura do National Party, que era o Partido Nacional de Frederick de Klerk, e assistíamos aos debates, porque Nelson Mandela exigia que as discussões políticas, mesmo quando ele já era presidente, fossem feitas à porta aberta, porque ele dizia que os jornalistas eram os sentidos do povo dele. E quando Nelson Mandela diz o meu povo, não está a falar dos negros. Para Nelson Mandela, o meu povo eram todas as raças. Eram mesmo as pessoas que tivessem votado contra ele. Porque eram todos os Breitenbach ou o Coetzee da sul-africana. Ele dizia que ele tinha que prestar contas a todos os sul-africanos, mesmo aqueles que o tinham metido na prisão. Os Botas e os Pips, toda a gente, não é? Todos. Toda a gente. E ele, à minha frente, disse uma vez ao então líder do partido do Congresso Pan-Africanista, o PAC, tinha o PAC e a AZAPO, essa era a Organização do Povo Azaniano, que eram mesmo extremistas negros, racistas, anti-branco, que o destratavam por ele ter amigos do peito brancos, como era o Joe Slovo, que era secretário-geral do Partido Comunista, e que era branco. E eles diziam que ele era traidor. Estamos a falar de Nelson Mandela. Nelson Mandela era traidor por ter amigos brancos. E o Mandela insurgia-se com eles e dizia: desculpem lá,
vocês lutam pela vossa pele. O Joe Slovo é Luta. um branco que prescindiu de todas as benesses que podia ter de ser branco e para lutar pela igualdade entre as raças. Quem é que tem mais mérito? Quem luta pelos seus próprios interesses ou quem vai parar à prisão para lutar pelo humanismo? E vocês querem que eu o vá trair? Nunca farei isso. E esta verticalidade de Nelson Mandela era muito perfilhada pelo Breitenbach, escritor. Sim, eu sei. O Brighton. O Ian é outra postura. Sim, já o general, isto é regressando a onde estávamos, já o general era um general de direita. Pois é. Ele foi o primeiro comandante das forças especiais sul-africanas e era a pessoa que estava na linha da frente do combate à SWAP, o movimento independentista namibiano. E foi quem depois foi um dos principais oficiais na formação daquilo que veio a ser o famoso Batalhão Búfalo, ou Batalhão 32, que teve a sua gênese na Operação Savannah. Everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. A caravana segue em direção ao sul, com sofrimento, dor, loucura, morte, casamentos, batizados, dramas humanos, pessoas que regressam para trás, por amor. Carlos Serra, volta ao quarteirão número 2, à casa 21, 15 de julho do ano 2000, mas vão para os que decidem entrar porque têm documentação em dia em Vriburg, vão para Vriburg, vão para outros campos sul-africanos, depois Joanesburgo, e o empresário André Van Wyk
que apoia alguns por amizade, por conhecer. Como é que a África do Sul, sendo pária à época, entre outros, se revela mostra para estas pessoas, e já falamos de Vocinel, que o militar que pede para passar o Natal familiar, mas também a enfermeira, a Nightingale sul-africana, Annette Stein. Como é que tudo isto depois, muitas vezes, é empurrado para debaixo do tapete? Ou pouco se fala, é desagradável? Como é que rapidamente isto entra na zona cinzenta da memória humana? Porque os seres humanos são assim, nós, aquilo que desconhecemos. Repare, nós estamos a falar de uma escala de eventos, era quase como ir daqui à Dinamarca. E Pois. o cenário de que estamos a falar tem mais ou menos essa dimensão. E eu, isto que se estava a referir, de nós termos voltado com o Carlos Serra, eu, Carlos Oliveira, repórter de imagem, Sim. temos voltado quando passaram, não agora 50 anos, mas quando passaram 25 anos. Eu fiz um documentário que é o 14º capítulo deste livro. Sim. Nós levámo-lo de volta, o que era aquele que tinha sido um dos principais organizadores da caravana, levámo-lo de volta à casa dele quando ainda havia guerra em Angola. Foi meio por pé e peras. Foi, imagino. Por lá. Eu não levanto aqui o véu de como é que... porque isso está tudo escrito lá no livro na altura. Pois. Mas ainda ao encontro do que o António me está a perguntar. Porque o Savimbi acabaria por morrer mais tarde ainda. Exatamente. Em fevereiro de 2002, portanto... Exatamente. E eu conheci bem o Savimbi, como conheci ao longo desses anos os principais todos. Conheci muito bem o general João de Matos, que foi o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, uma pessoa incrível. E assisti à viragem dos apoios às Forças Armadas Angolanas por antigos elementos das Forças Especiais Sul-Africanas que foram decisivas depois na perseguição final ao Jonas Savimbi. Há este virar também paradoxal da história. Na altura as Forças Sul-Africanas já estavam, estas tropas especiais que entretanto foram desmobilizados e que tinham apoiado Savimbi, tinham-se juntado numa organização chamada Executive Outcomes, e eu voltei com eles para dentro de Angola outra vez, e foi nessa altura que eu, em Cabo Ledo, primeiro, que é o sítio onde estavam o batalhão de comandos número 16 angolano, estive com o general, então o António Faceira, que era o chefe de Estado-Maior do Exército, o ITA, que era dos Serviços Secretos Militares, o João de Matos, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Ivan Barlow, que era o big boss da Executive Outcomes, e estas sucessivas viragens da história, António, permitiram-me olhar para esta viagem no tempo com outra profundidade. E quando nós, no ano 2000, há 25 anos, entramos no Uambo completamente escaqueirado, de rastros, eu percebi porque é que as pessoas não tiveram outro remédio senão fugir, porque se ali tivessem ficado, tinham sido... grande parte das mulheres, se não a totalidade, teriam sido violadas, elas mais as filhas. Os homens teriam sido... ou mudavam de farda de cada vez que uma força dominante tomava a cidade, e ela mudou de mãos várias vezes. Tudo isto é algo que os angolanos, se amarem o seu povo, e este é o desafio deste livro, se amarem o seu povo, os angolanos, os líderes, os atuais líderes de todos os partidos angolanos, deveriam assumir a sua parte do que fizeram de errado para com o seu povo, e pedir desculpa pelo que fizeram.
Não é apontar o dedo ao outro, Claro. olhar para si mesmos, serem honestos com o seu povo e pedirem desculpa, porque Angola pode ser um país extraordinário. Porque é que há tanta miséria ainda hoje em Angola? Porque é que há tantos angolanos jovens que tiveram que vir para Portugal quando aquele país podem viver maravilhosamente ali? Porquê? Porquê? E este livro é um livro brutal, muito duro, como o António já pôde ler. Sim, de facto é. Nós As coisas são contadas como elas foram e sem nenhuma, garanto-lhe, sem nenhuma afinidade ideológica ou partidária. E para os nossos ouvintes terem a noção da força desta coisa, vamos chamar-lhe assim ao livro, à iniciativa deste livro, um dos casais, o casal Ferrão, a Otília e o Fernando, vieram de propósito de Sydney, na Austrália, onde vivem, vieram de propósito a Portugal para o lançamento do livro em Portugal. Porque se revêem de tal forma no livro que eles me agradecem eu ter finalmente contado a verdade. Isto são palavras deles. O que tem o livro, e é extraordinário, eu lembrava-me, quer dizer, tinha de informação, de ter lido, sabia, tinha presente, mas, como é óbvio, já eram alguns anos em cima, e ao ler, para além da envolvência que é a leitura do livro, a cadência da leitura, tem uma coisa muito importante, é de jornalismo, mas tem uma característica também que exponencia ainda o valor deste documento que aqui está. É o seu caráter, como é que eu hei de dizer, fílmico, de estarmos, não fílmico de efabulação, mas um documento vivo, em permanente movimento, que nos dá vontade de acompanhar, par e passo, lado a lado, com estes homens, mulheres, crianças, novos e velhos, nesta viagem, que é a verdadeira vivência, a verdadeira dimensão humana daquilo que une a humanidade inteira perante uma situação de tragédia iminente. Portanto, tem, além do fator de historicamente rigoroso, factual, documental, agarra-nos pelos colarinhos, agarra-nos assim vivamente, entra e acompanha esta viagem. E é aquilo que nós fazemos. Teve ou tem consciência que isto é possível também narrando a verdade, sendo, vamos lá, para além da plausibilidade e da veracidade, tem este fator que ainda valoriza muito mais estas vidas quebradas, como leitura. Sabe que eu passei, além daquilo que partilhei convosco, de ter enchido aquele que foi o quarto dos meus filhos, que já saíram de Portugal, como tantos jovens, infelizmente, hoje em dia são forçados a fazer em Portugal, a procurar melhores futuros fora do nosso país. O quarto deles agora é o meu escritório e estava todo forrado, chão, paredes e não sei o quê, com recortes e fotografias e transcrições de semanas de conversas que eu tive e que gravei com os diferentes elementos das famílias que entram no livro. Muitas vezes, António, eu pedi-lhe, por exemplo, a Otília e o Fernando Ferrão, em Sydney. Como sabe, há um desfazamento enorme de fusos horários entre Portugal e a Austrália. E estamos quase nos antípodas, quase. E muitas vezes eu dizia-lhe, Tila, feche os olhos, e diga-me o que é que vê no sítio que me está a falar. Diga-me a que é que cheira. Pois é isso. Recua esse tempo, ajude quem vai ler e que nunca esteve nesse sítio, ajude. Está calor, cheira doce, cheira a o cheiro da terra vermelha, o pó daquela terra, portanto, até a picada da víbora que... Exatamente. A gente até se retrai, até dá um passo atrás. Parece Exatamente. E eu, para os nossos leitores perceberem, nós também tivemos o privilégio para fazer este livro
Eu digo nós porque um livro é sempre uma obra coletiva. A minha editora, que me acompanhou na escrita, a Teresa, que é incrível como editora, ela não corrige só o português, ela corrige a consistência das personagens, claro. o ritmo de narração. É um trabalho duro para um escritor, porque também nos obriga a ter um exercício de humildade perante aquilo que nós escrevemos, não é? E a Teresa, é a Teresa Matos, do Clube do Autor, justiça a quem a merece. A Teresa muitas vezes dizia-me, António, ajuda-nos a perceber melhor o que é que as pessoas, quando estavam paradas naquela cidade, que cenário encontravam. E o que acontece? Isto passou-se tudo há 50 anos, não é? Pois foi. E as pessoas, muitas vezes, quando eu lhes perguntava isso, elas diziam, António, mas eu tinha o meu filho a berrar no carro, a gente dormia debaixo do... O meu marido dormia debaixo do carro para se aquecer à noite porque fazia frio. Nós estávamos desesperados, ouvíamos tiros à nossa volta por todo lado, ouvíamos mulheres a gritarem no meio do mato que sabíamos que estavam a ser violadas. Imagine-se se a gente prestava atenção às experiências que tínhamos à nossa volta. Pois foi. E percebe? E nós, mesmo quando eles me diziam isso já é um aporte para o livro. Claro. Porque nós dizemos, espera aí, as pessoas estavam ali, estavam a ouvir gritos de não sei quê, há montes de... e uma coisa que nós não falámos aqui, António, se me permite, é a bênção de ter tido acesso a cartas escritas nos campos de refugiados. Sim. Porque esses são documentos preciosíssimos. Pois são, até um poema que aqui está escrito. Exatamente. Até o poema que aqui está escrito, que é o reflexo de um drama, de uma sensibilidade que no meio da tragédia maior, humana, daquilo que a privação, o sofrimento e a dor, um poema que significa a sensibilidade, o lirismo, a esperança, eventualmente, no meio de um apocalipse que poderá estar ali ao virar da próxima, que são aquilo que é previsível quando se vai ao encontro do desconhecido, não é? Quer dizer, a grande parte destas pessoas nunca tinham lá estado, nunca tinham feito esta viagem. Sim, e muito menos em circunstâncias com emboscadas pelo caminho, pois. com medo do desconhecido, não saber... Ok, eu estou a fugir, mas depois como é que eu vou viver no resto dos meus dias? E vou viver onde? E que emprego é que eu vou ter? E como é que eu vou dar a comer aos meus bebés? E como é que a minha mulher... Será que ela vai ser violada na próxima esquina? Será que vamos ser todos apartados? Porque as histórias e a realidade do que estava a acontecer era um pesadelo. E também para este livro eu beneficiei muito dos anos que tive na África do Sul, porque ganhei contactos dentro das Forças Armadas sul-africanas que permitiram trazer para este livro o testemunho direto de militares sul-africanos que interceptaram ou apoiaram ou eles próprios narram abusos feitos por sul-africanos oportunistas. Sim, foi. Porque as pessoas estavam desesperadas, António. Vendiam as viaturas deles por tudo e meia. Por meia dúzia de patacos, não é? Quer dizer, por nada. E os seres humanos são todos iguais em todo lado do mundo, não é? Há pessoas de uma generosidade enorme. E até há sempre o parceiro português ao dobrar da esquina que também está ali para... Exatamente. Também lá está. Houve portugueses, e eu não escondo nada disso no livro. Eu falo dos bons, mas também falo dos maus, das pessoas, vamos chamar-lhes as pessoas sem alma. Pois, a vilania está ao dobrar da esquina, não é? Quer dizer, o vilão anda sempre por aí, a gente é que ainda não lhe deu a oportunidade dele se manifestar. Perante a tragédia, e vem ao de cima, de facto, aquilo que é o mau caráter, não é? Quer dizer... Sim, há aquele velho ditado português: queres saber quem é um vilão, põe-lhe um pau na mão. Exatamente, é mesmo isso. Mas isto é uma maravilha, o poema. Contudo, temos a ajuda dos amigos sul-africanos que nos mandam muita coisa
desde comida até aos panos. Isto é escrito por uma menina, por uma jovem. Sim, ela Esta, era uma Célia. a Célia, exatamente. Quem, os panos é fácil de perceber o que é que aqui está implícito, não é? Quer Sim. dizer, é os panos da higiene pessoal, é os panos da higiene Tá interior. bom. Portanto, aparece isto tudo, não é? Quer dizer, E tinha de tudo, lá está. Tinha seres humanos. Eu, por exemplo, uma pessoa, eu vou identificá-la aqui, o Eugênio Marcicano. sim, O sim. Eugênio, o Eugênio, que é, entretanto, no meio disto, isto é uma das muitas bênçãos que a vida nos dá, nós depois tornamos amigos virtuais com as novas tecnologias de pessoas que de outra forma nunca conheceríamos. Por exemplo, o Eugênio Marcicano, eu li 2 livros dele escritos sobre a Operação Savana. Savana. Ele foi oficial que tomou parte na Operação Savana e eles têm, depois de eu conseguir penetrar no grupo fechado da Operação Savana, no grupo fechado nas redes sociais. Na Operação Savana, eles admitiram-me lá dentro e eu passei a ter acesso a montes de documentação real, confidencial, de como aquela operação decorreu. E cheguei a uma data deles que se passaram a corresponder comigo para eu apurar factos. Quer atropelos feitos por eles, quer situações em que eles se condoeram dos refugiados, porque eles eram todos muito jovens. Pois era tudo muito. Os militares eram nos 20 anos, por aí, à volta disso. E viam raparigas da idade deles. Sim. Uns 18, alguns tinham 18, 19 anos também, à volta disso. Pois, e viam raparigas da idade deles a sofrerem atrocidades, as mães delas e os pais delas em desespero e a passarem fome, e às tantas, aqueles que eram bons, de bom coração, como se imagina facilmente, eles davam-lhes tudo o que tinham. Aliás, o apoio médico feito nos campos de refugiados, em que o Paul, aquele soldado, aquele militar enfermeiro que me deu montes de documentação e que é muito citado no livro. Depois, quando eu fui falar com a Célia e a Holanda e as outras que estavam em fuga, elas diziam: o Paulo era um anjo, foi a nossa salvação. E estas pessoas fizeram amizades inquebrantáveis até hoje, António. O próprio comandante militar, o Vocinel, que já morreu com ataque cardíaco, ele era o comandante do campo de refugiados de Calais, e às tantas, como eu hoje mostro no livro, ele acabou por ser o padrinho de casamento. Exatamente. Ali a Agria. Imagine-se como é que pessoas, como é que se foi bordando o humanismo entre estas pessoas, que ele passou de ser o carcereiro a ser o padrinho de casamento. E isto é incrível. Ainda só mais uma coisa para finalizar do meu lado. A figura do Manuel Coelho. Pois era esse, o Mani Coelho. O Mani Coelho, que ainda Algarvio, não é? Ele era militar sul-africano. Sim, e o Dr. Mário Soares, em 1988, até lhe atribuiu a Ordem de Mérito pelos serviços que ele prestou, julgo eu. Sim, porque, pelo que ele fez, porque ele, para os nossos ouvintes perceberem, ele foi menino para o sudoeste africano, acompanhando o pai, e como fez lá a escola e o liceu e tudo, e não sei o quê, acabou por ser incorporado e fazer o serviço militar na África do Sul. E quando ele estava a cumprir serviço militar, foi na altura em que houve esta fuga massiva, e como ele era militar nas Forças Armadas Sul-Africanas, falava português, afrikaans e inglês, eles puseram-no a comandante militar do maior campo no sudoeste, que era o campo de Route de Fontine, quer dizer, a grande fonte. Ou a grande nascente,
e ele próprio, ele também vem ao lançamento do livro Portugal Vim Duque. E isto para mim, para nós, é comovente, porque mostra-nos que as pessoas que viveram isto que está relatado no livro se revêem integralmente no que está ali. E isto é muito, muito gratificante, porque mostra-nos que todo o empenho que tivemos em dar rigor e solidez ao que é narrado é reconhecido por quem o viveu. Isto não pode haver coisa melhor para um jornalista. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Muita das coisas, desde a rádio como a companhia que os mantinha atualizados, os sinais do mundo, a rádio era uma presença central e fundamental na vida desta gente, mas António Mateus, destas vidas quebradas, ortopedia funcionou, ortopedia no bom sentido, a recuperação daquilo que foram vidas quase destroçadas, já deu para perceber que há famílias que recuperaram, vivem na Austrália. O que é que fica disto? A família Ferrão está lá para os Antípodas, a Célia e a Holanda. Destas vidas quebradas, das angústias, da dor, do sofrimento, muitas delas, Carlos Serra passou a viver na África do Sul, trabalhando. O reformado dos caminhos de ferro de Benguela também foram. O que é que fica disto, desta experiência, deste documento central e exemplar da história de Portugal contemporâneo do século XX, de um momento muito importante que foi a descolonização? Fica um humilde contributo para que, como começou esta conversa, aquilo que fica para a história não seja a visão tunelar de que uns foram os bonzinhos, os outros foram os maus. O manicaísmo, sempre o velho manicaísmo, ao fim e ao cabo. Exatamente. E que quem fugiu eram retornados exploradores, colonizadores e que tiveram o que mereciam, e aqueles que sabem que não eram nem uma coisa nem outra ficam calados, ficam ressentidos, feridos e nunca fariam as pazes com a sua vida, com o que lhes fizeram. Isto é uma espécie de olha, aquilo que eu vi o Nelson Mandela, o Desmond Tutu fazerem na África do Sul, que é, através da verdade, nos reaproximamos, através de um abraço. Eu peço desculpa se te magoei, quando te magoei e por te ter magoado. E ao outro lado é dada a hipótese de fazer a mesma coisa. Este é um livro duro, escrito por amor e com amor. Apenas isso. Minutos finais da edição 892 de Livros com Rumo, hoje com a conclusão da conversa com António Mateus, jornalista que foi novamente nosso convidado a propósito de Angola Vidas Quebradas, uma edição do Clube do Autor. Há mais Livros com Rumo na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.
abraço.